Eu, Max Aires, com mais um Acessibilidade Meu Mundo. Hoje com ela, arquiteta doutora Débora. Hoje eu vou fazer um podcast totalmente diferente. Vou deixar que ela dê as credenciais. Muito bem-vinda, doutora, em nosso podcast. A gente vai falar sobre cartilha legal e falar sobre a docência. Fique à vontade. Obrigada. Inicio agradecendo a oportunidade. Eu sou Débora Garreto, arquiteta e urbanista, doutora em urbanismo. Também docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão. Débora, né, você trabalha em várias vertentes, né, na arquitetura. Ah, o que te trouxe para a arquitetura, para todo mundo entenda essa paixão pela arquitetura, como é que tu chegou, né, ser essa profissional que tu é hoje, consolidada em São Luís, no Maranhão? Bem, eu sou da quarta turma do curso de Arquitetura da UEMA. Então, hoje já fizemos um jubileu de prata, 25 anos de formada no ano passado. Ao longo desse tempo trabalhando em várias áreas na arquitetura, mas com certeza a questão de compreender que a cidade é para todos e os espaços precisam estar acessíveis, adequados e saudáveis para todos, é uma grande paixão e que motiva o trabalho desde o início da caminhada. Dentro dessa jornada na arquitetura, tem um olhar também para os espaços livres públicos, espaços coletivos, ruas, parques, praças, calçadas, que é a nossa pauta hoje. Projetos de interiores, projetos que transformam a realidade, às vezes, de um núcleo pequeno, como uma família, mas também institucionais, né, de uma comunidade. Também, em alguns momentos, trabalhando com assessoria técnica, elaboração de laudos, e aí vamos conversando. Vamos lá. Doutora, a gente vai falar de acessibilidade, calçadas. O que seria hoje a macro acessibilidade? Bem, nesses últimos tempos, de alguma forma, tem ficado mais evidente falar sobre acessibilidade. Mas eu gostaria de remontar aos princípios mais basilares, digamos assim, mais primevos, do espaço e da arquitetura. Quando a gente fala em desenho universal e considera que o espaço é adequado quando todos têm, de forma equitativa, possibilidades de uso. Perfeito. E essa possibilidade, a gente vive numa cidade que ela é tombada, que ela é patrimônio histórico. Isso é um título muito importante para nós, mas até onde isso é gratificante para nós e até onde isso, vamos dizer que impacta para o crescimento, para o melhoramento da nossa acessibilidade. Então, as barreiras estão no espaço, não nas pessoas. E o espaço, da forma que ele é planejado, projetado, ou até de forma espontânea, a forma que ele é construído e apropriado, ele pode atrair, acolher ou afastar, né? Por premissas reais ou por sensação também, né? O que eu quero dizer com isso? Um material, um uso, um tipo de piso, uma cor. Ela pode atrair, trazer conforto, trazer para perto ou afastar Eu vou e até, eu vou colocar até, para eu vou longe. até, a senhora falou do tipo de piso, por exemplo, a gente chega numa lanchonete dessa no shopping, aí coloca aquele piso todo brilhante, aquilo ali, né, faz com que a pessoa queira ficar ali, né? Sim, a gente tem a questão de superfície, né? Superfície lisa, firme, antiderrapante e resistente. As normas, elas utilizam termos que, embora sejam específicos, trabalham categorias genéricas. Sim. Se eu falar, por exemplo, é um piso liso, impermeável, resistente, pode caber várias respostas para essa categoria. Aí vem a atuação do profissional como um especificador, alguém que pode auxiliar, e no caso do que a gente começou a falar, né, sobre o espaço, ou uma lanchonete, ou a calçada, como atender a norma de forma
com rigor técnico, ético e estético, indicando o melhor material, o material mais adequado. Gente. E a população, quando eu falo, os cuidadores, os donos das residências, estão preparados para fazer esse cuidado acontecer, doutor? Essa é uma grande questão. A gente pode trazer alguns aspectos bem interessantes aí. Nós temos alguns conceitos. Um deles, urbanismo caminhável, ou seja, a cidade é caminhável de vários modos, do modo que cada um se desloca. Alguns se deslocam com auxílio, outros sem auxílio. Alguns se deslocam, por exemplo, se locomovendo sem bengala, alguns com bengala, outros com cadeira de rodas, outros empurrando uma cadeira, outros empurrando um carrinho de bebê, alguns numa velocidade rápida, outros velocidade lenta, como um idoso, mas todos precisam se deslocar. Pronto. Para a nossa população que está envelhecendo, né? Nós temos uma população também gigantesca de pessoas com deficiência. Qual seria o mais interessante hoje para a população de São Luís que a gente, né, tem hoje? Então, nós temos. Vamos pensar, por exemplo, aqui num bairro, né? Onde nós estamos, mesmo dentro de um estúdio, gravando, estamos em um bairro, que a gente fala de unidade de vizinhança. Em um bairro, nós temos várias calçadas. Nós temos a rua, que é um eixo carroçável, várias calçadas na frente das casas, que são os lotes. Qualquer um de nós, por exemplo, se deslocando por São Luís, sem precisar muito esforço, vai pensar que tem lugares com calçada larga, lugares com calçada estreita, lugares com calçada alta, lugares com calçada baixa. E lugares onde numa mesma quadra parece uma escada. Cada calçada tem uma altura. Isso é dificultando Isso totalmente. Então, de acordo com os normativos vigentes, não. A calçada, ela precisa a priori ter, digamos assim, 3 zonas, 3 áreas, ou 3 faixas, falando tecnicamente. Uma faixa, que é a faixa que está mais perto da rua e da sarjeta, é a faixa de serviço. Essa faixa ela é um pouco mais estreita, e é onde se pode colocar, por exemplo, a lixeira, um banco, a gente chama de mobiliário urbano. A segunda faixa da calçada é faixa livre, ou faixa de circulação. Essa é a faixa onde todos nós precisamos circular, sem barreiras. Vamos transitar, ok. Vamos transitar. E existe uma outra faixa que seria a faixa bem perto, por exemplo, da porta do estúdio, da porta da casa, da porta da loja, da porta da farmácia, da porta da escola, que é a faixa de acesso. Em tese, teoricamente, o modelo ideal de calçada terá essas 3 faixas. Vamos lá. Essa terceira faixa que a senhora falou, que é a faixa de acesso. Né? A senhora, como arquiteta, é projetista. Sim, né? Também. Né? Então, todos os projetos passam por aprovações. O que tem acontecido que está na lei, mas não tem sido implementado, principalmente nos prédios novos, essa questão da faixa de acesso? Né? Sim. Eu acredito que é um momento que nós vivemos onde há um movimento de bastante atenção para a revisão. Falamos em construção, reforma, adaptação, adequação de calçadas, sejam elas novas ou calçadas já existentes. E a gente tem percebido, andando pela cidade, sim, que existem várias notificações vindo dos órgãos responsáveis para que os usuários, os proprietários, adequem. Nesse caminho de adequação, além das normas, há várias cartilhas. Há, inclusive, a nossa cartilha aqui em São Luís. Uma cartilha que traz várias premissas que precisam ser seguidas como uma orientação da aplicação da norma. Mas, em todo caso, haverá sempre a indispensabilidade de um profissional responsável por aquela adequação. Eu tenho duas inquietações. Quando eu pergunto para a senhora os desníveis era para acontecer, a senhora disse, não é para acontecer, tá errado.
Mas vamos trazer, vamos sair daqui da onde o estúdio tá e vamos pro centro da cidade. Pronto, vamos. Bora viajar pro centro da cidade, onde são ruas que tem uns desníveis absurdos, Acentuados. de ladeiras, né, de subidas e descidas. A gente vê diversas notificações, como notificações fossem resolver a situação, né? Eu queria para a senhora dar assim, um norte para a gente, como é que isso poderia ser resolvido, principalmente no centro da cidade, que é uma área que é o centro da cidade e que já é uma área já antiga. E eu vejo que isso é muito complicado, né? Foi feita uma cartilha, que a gente vai falar daqui a pouco, mas quais são as soluções que a senhora pode sugerir aqui para a gente? Então, quando a gente pensa na calçada, embora a gente pense assim, tudo é calçada. Não, não é tudo calçada, porque cada área terá as suas especificidades. Por exemplo, algumas ruas têm declividades e acentuadíssimas. Pela norma, a calçada não terá aqueles degraus, como a gente percebe, parece uma escada. A calçada precisará seguir a inclinação da rua. E vencer esse desafio precisa ser para dentro do lote. Como fazer em algo que já está construído? Né? Eu certamente não vou conseguir dar uma resposta assertiva que englobe todos os casos. Por isso mas vai precisar ser estudado cada situação. Por isso que veio aquela minha pergunta no início, né? A gente é uma cidade, principalmente no centro, tombada, onde a gente precisa de autorizações especiais da Unesco, a gente precisa, né, de autorizações federais que muitas vezes não estão no nosso alcance para ser resolvido, porque, na verdade, a nossa população tem uma necessidade de poder transitar e usar dignamente, e muitos de nós não podemos esperar. Exatamente. Existem vários órgãos, porque tem diversos níveis de tombamento, né? Federal, estadual, municipal. Especificamente, legislando sobre calçadas, haverá uma tramitação onde parece pequena área, mas é um projeto. Onde uma proposta com um responsável técnico precisará indicar o que deverá ser feito para adequar, de acordo com as normas de acessibilidade, aquela calçada. Vamos pensar o seguinte: a calçada é estreita, é o caso de muitas ruas do centro. A calçada é estreita, ela não vai se enquadrar naquilo que eu falei agora há pouco, de ter as 3 faixas. A faixa de serviço, a faixa livre e a faixa de acesso. Em uma calçada estreita, vai ser indispensável preservar a faixa livre, que é a faixa de circulação. E essa faixa livre de circulação, que em alguns casos, para algumas calçadas, pode ter uma largura mínima de 1,20 m, pode chegar a ter uma largura maior em alguns casos de calçadas mais largas, vai cair essa largura mínima em uma rua com calçadas estreitas. Por isso que é indispensável a análise de cada situação. Ainda que seja numa prerrogativa onde se acione um mecanismo que também é legal de assistência técnica ou assessoria técnica. Eu acho muito legal isso que a senhora traz, porque vamos dizer assim, que descortina o que o leigo pensa da facilidade que é a solução do problema. Por isso que eu provoquei essa pergunta, para que as pessoas percebam que tudo está além de uma cartilha. A cartilha é importante, é necessária, foi necessário, mas existe além disso. Sim. Né? Sabe uma questão que é interessante, que às vezes a gente ouve como profissional? Mas se está na frente da minha casa, se está na frente da minha loja, se está na frente do meu lote, a calçada é minha. A calçada é minha, então eu vou tratar ela como propriedade minha. Mas eu vou colocar de acordo com o que é bem comum. Porque embora a calçada, digamos, seja sua, seja minha, por estar na frente do meu lote ou do seu lote, em termos urbanísticos, a calçada é nossa. Porque a calçada é para livre circulação. A calçada é rua. A calçada é um dos espaços que garante um dos direitos básicos de todos nós, direito de ir e vir.
Então, mesmo a calçada estando na frente, digamos assim, do meu lote ou do seu lote, eu não posso cercar a calçada, colocar barras para ninguém estacionar. Estacionar na calçada é proibido. Como se fosse Alguém privado. estaciona, mas aí alguém vai lá e coloca garras, coloca barras de ferro e começa a colocar, por exemplo, eu quero fazer uma reforma no meu muro, eu vou colocar agora a minha calçada combinando com o meu muro e vou colocar o mesmo revestimento. Se esse revestimento não atende às condições de acessibilidade, vai estar em desacordo. Então, mesmo sendo na frente do lote que eu sou o responsável, eu preciso estar em atenção ao normativo vigente. Legal. Eu queria para a gente falar um pouquinho agora de cartilha legal que foi lançada agora há pouco tempo com a parceria do Ministério Público, né? Qual foram as benesses dessa cartilha? O que ela traz de novidade? E qual foram os avanços junto com a lei federal que pode contribuir para que a gente possa chegar numa realidade de acessibilidade real? Então, a cartilha foi lançada agora, recente, em outubro, se não falha a memória, Outubro. e tem uma parceria, pelo que está disposto na cartilha, Ministério Público, SEMUR, INCID e CAL. Vários órgãos estão envolvidos aí. O primeiro aspecto que eu destaco como muito relevante na cartilha é o processo formativo e educativo. Processo formativo e educativo de cada um de nós como cidadãos. A despeito, eu estou falando como arquiteta, mas eu também sou moradora de São Luís. E vamos pensar, na minha casa não moram só arquitetos. Perfeito. Na casa de cada um que de repente tem acesso com conteúdos, que está afiliado ao CAU ou que conhece como tramita nesses órgãos, que pode vir a ser um responsável técnico, habita enquanto cidadão. Então, o primeiro aspecto que eu destaco é alcançar cada um de nós como cidadãos, como pessoas, e aí o conceito de cidade para pessoas como cidade para todos, que é um conceito que a gente precisa colocar como preponderante. Nesse conceito educativo e formativo, todos nós começamos a ficar cada vez mais atentos, responsáveis, conscientes e também exigentes em relação ao que deve ser feito. Na hora que, por exemplo, no núcleo familiar, cada um pode pegar a cartilha e ler. Até porque ninguém pode exigir uma coisa que não conhece. Não conhece. Então, cada um, de forma intergeracional, tu falaste um momento assim, tem mais idosos na cidade, tem mais idosos na cidade que podem conhecer, tem mais crianças que, inclusive, podem também ser beneficiados, e tem uma geração que está se formando nesse processo aí, que conhecendo e tendo contato com a cartilha, cresce também conhecendo seus deveres e seus direitos. No aspecto instrutivo e formativo, traz lucidez e traz esclarecimento, mas não vai isentar a necessidade de um profissional responsável. Por se tratar de intervenção em construção civil, tem um grupo de profissionais, não só arquitetos, mas arquitetos e engenheiros, que podem assinar documentos respectivos, registrando nos respectivos conselhos, para propor construção, reforma, adequação das calçadas. Eu queria fazer uma pergunta. Existe algum grupo que por exemplo, venha a trabalhar em uma determinada área que seja, entre aspas, carente para fazer isso acontecer? Vocês têm um grupo que trabalha voluntariamente? No momento eu não conheço, mas eu conheço a lei federal que trabalha assistência técnica e todo o olhar voltado para habitação de interesse social. E já se tem várias iniciativas em diversas esferas ou níveis governamentais, trazendo um apoio para forjar tecnicamente uma assistência para a população, falando em palavras bem claras, que não tem a possibilidade de contratar um profissional. E esse é um ponto que a gente pode destacar como muito relevante. Existe uma exigência, todos nós precisamos, é para o bem de todos, mas nós precisamos também viabilizar essa forma de que todos tenham acesso à contratação do profissional para conseguir fazer as propostas. Doutora, eu vou levar agora para uma outra vertente, né? Falando de construção, a gente vê reformulações de prédios públicos, né, para adequações, melhoras. O que acontece, por exemplo, em um prédio que ele é todo reformado
e não se coloca piso tátil, por exemplo, para né, a pessoa Sim. que é cega. A senhora pode ver, eu posso ver, mas quem não pode ver? Que acontece que para mim, quando é feita uma reforma, tem que se entregar o básico do básico para que todos possam, né, a gente está falando de um livre acesso. O que acontece? Por que essa falha, né, é tão latente? Aí eu vou colocar 2 pontos que eu considero que são bem relevantes: ética e fiscalização. Em uma das minhas atuações profissionais, eu também já trabalhei durante um bom tempo fiscalizando alguns espaços. A fiscalização, por mais eficiente que seja, ela sempre é numa quantidade menor do que a quantidade de empreendimentos. A quantidade de fiscais, ela é menor do que a quantidade, por exemplo, de profissionais. Por isso que eu falo fiscalização e ética. A fiscalização vai caminhar, vai chegar uma hora lá e vai dizer assim, olha, não cumpriu. Mas a ética, ela vem, e o exercício profissional com rigor vem antes disso. Porque mesmo não tendo um fiscal passado para dar uma intimação, o profissional que projeta e que propõe tem dever de atender às normas. Por exemplo, eu não vou citar o local, estava num momento de lazer, e aí tinha as mesas lá na calçada né, do estabelecimento. Aí veio uma pessoa e avisou, olha, na verdade, sua cadeira não pode ficar aí, porque senão a gente vai ser multado. Aí eu disse, não, tudo bem, a gente compreende. Mas então, se a minha cadeira não pode ficar aqui, Nenhuma outra cadeira. pode ficar aqui. Então, eu quero dizer que não é minha cadeira que vai impedir de você ser multado ou não, porque vai ter que evacuar todo mundo. Exato, perfeito, exatamente. Né? Se não pode ficar uma cadeira, não pode ficar nenhuma cadeira. Nenhuma cadeira. Então, como a senhora fala, é questão da fiscalização, é questão também da boa vontade e cultural de consenso de perceber que a gente é uma população que necessita viver numa acessibilidade do ir e vir correto. Exato. Então, falando sobre o aspecto formativo, conhecer a legislação, conhecer através de uma linguagem acessível, que é a cartilha, traz para todo cidadão uma relação também de pertencimento. Aproximação, na hora que eu tenho contato com esse conteúdo, eu entendo que eu preciso também batalhar para que ele seja aplicado na minha cidade. Nós falamos de um conceito chamado habitação para toda a vida. É um conceito que muitas vezes nós desconsideramos no dia a dia, mas assim como as casas, a cidade precisa ser eficaz, eficiente, acolhedora e inclusiva para todos e em todas as fases da vida. Tu citaste o exemplo. Se eu chego em um prédio, percebo que não tem uma sinalização, percebo que não tem uma rampa, percebo que não está atendendo, como cidadão, como profissional, eu tenho uma forma de, como cidadão, por uma denúncia, como cidadão, provocar uma fiscalização, como profissional, atuar como consultor, atuar como alguém que intervém para alterar aquela realidade, mas, acima de tudo, no nível de consciência de que é uma responsabilidade coletiva. Nossa, é nossa. É nossa. É nossa. Hoje, porventura, eu posso ter uma necessidade e você tem outra necessidade. Amanhã eu tô com outra necessidade, você também tá com outra. Então, nós estamos, como organismos vivos, mudando o tempo inteiro. E nós precisamos, de alguma forma, nos acolher todo o tempo. É aquela coisa, eu vou trazer uma narrativa meio simplista. Hoje nós estamos jovens, mas amanhã seremos idosos. E teremos outras necessidades. Exatamente. E temos que abrir a mente para isso. Aí vem um conceito que eu gosto muito de colocar, que a cidade é um organismo vivo. A gente pode comparar com os nossos corpos. A cidade está se transformando, nós estamos nos transformando. Então, nós precisamos pensar a cidade, planejar e viver, abarcando não só esse agora, esse presente imediato e essa forma que eu estou, mas os diversos modos de apropriação daquele espaço, as diversas pessoas que utilizarão aquele espaço, acolhendo e incluindo. Doutora, legal essa sua narrativa, a gente viaja, né? Mas a gente tem um problema que eu acho que é um problema nosso de humanidade,
de não pensar no futuro. Por isso, os nossos projetos, eles são para hoje, mas são prospectivos, né? É aquilo que eu falei, no caso da habitação, a gente projeta para hoje, 30, 40 anos, e daqui a 20 anos, como que eu vou usar aquele mesmo espaço? Ou se eu tiver uma situação que me coloque com uma necessidade diferenciada de forma temporária ou permanente de utilizar o espaço de uma outra forma. Né? Uma coisa que eu queria salientar, eu observo isso em prédios novos, por exemplo, as portas são muito estreitinhas em prédios novos para uma cadeira passar, que é meu caso, né? Eu sou cadeirante. E Sim, a gente ainda tem muito essa dificuldade, né? A gente pensa, pô, o arquiteto não passou. pessoa. Sabe, a norma às vezes coloca o mínimo, mas vamos usar a palavra o mínimo é o mínimo. Mínimo. Por que que a gente precisa se contentar com o mínimo se a gente pode fazer o ideal? Ou o confortável, o que oferece condições adequadas e razoáveis para todos? Algumas vezes, se você for pela letra da lei e for pegar uma trena e medir, alguém vai justificar assim: olha, eu atendi ao mínimo. Mas nós não estamos mais nesse momento, se a gente pensa em cidade inclusiva, saudável, sustentável, de pensar no mínimo. Precisamos pensar no que é adequado, no que é razoável e no que é acolhedor e inclusivo. E eu queria ouvir uma definição da senhora. O que é uma acessibilidade saudável? Bem, vamos tentar colocar com palavras que expressem. A primeira palavra que me vem é acolhimento. O acolhimento tem uma percepção técnica, mas uma percepção que eu falo que é multissensorial. Então, chegar num espaço que está adequado e que é acessível, eu não tenho só medidas materiais, escolhas de especificações técnicas de acordo com a norma. Eu costumo dizer, a gente fala de alma do lugar, é que tem uma atmosfera também que acolhe. Pode. E aí, para descontrair, né? Liguei, acho que semana passada para um restaurante aí, e era um restaurante, né, europeu. E aí quem me atendeu do outro lado, sim, senhor, você queria para que horário? Aí disse o horário, eu disse assim, mas a acessibilidade, não, nós não temos acessibilidade, infelizmente tem um degrau muito grande aqui, é uma casa onde é o restaurante, eu disse muito obrigado, que eu não tenho direito de conhecer o espaço de vocês. Né? Coisas assim, de atmosfera, quer dizer, era tudo importado, mas a cultura era a nossa do descaso. E aí tu falaste uma outra palavra, porque a cultura do importar-se e entender que a cidade é para todos. Alguns falam em adaptação sobre custo, levando a conta da questão do custo. O não acolhimento tem um custo muito alto. A barreira tem um custo muito alto. Muito mais alto, com certeza, do que era acolher. Não se pensa, agora eu me reporto à professora que a senhora é, né? Não se pensa no dano educacional que aquela pessoa vai ter, né? De poder embater, rapaz, aqui tá ruim, eu vou desistir de vir nessa faculdade, ou não vem mais em restaurante nenhum, e traz um dano emocional. Com certeza. Né? Não é pensado isso, né? Exato. Porque uma das premissas de acessibilidade também é a autonomia, falando de volta para o conceito, né? Então a gente falou de acolhimento, a gente pode falar também de autonomia. Um espaço acessível, um espaço que acolhe a todos, ele propicia a autonomia de todos também. Doutora, a senhora poderia falar para a gente assim, de algum de algum de algum fato impactante falando de acessibilidade?
onde a senhora chegou, como a senhora disse que foi fiscalizadora, nem, que a senhora se deparou e disse assim, aqui nem eu posso andar, que dirá alguém que tem mobilidade reduzida. Sim, um exemplo interessante, por exemplo, é um projeto. O convencimento, quando eu falo sobre a questão educativa, né? O convencimento, algumas vezes, do contratante, da pessoa que está adaptando, está contratando o projeto, que a acessibilidade é indispensável, às vezes é bastante complicado. Eu vivi uma situação profissional, onde eu fiz um projeto e no projeto eu indiquei, projetei uma rampa de acesso, contemplando de acordo com as normas, justifiquei. Não era algo que o proprietário ou que a pessoa que me contratou Desejava. inicialmente tinha colocado, mas eu expliquei. E depois de muitos diálogos, muitas conversas, mesmo com o projeto aprovado, foi decidido não fazer. E o que acontece é que depois que o tempo passou, as situações aconteceram. E vem a questão da fiscalização, e vem a questão da intimação. E foi preciso. Um problema que Poderia poderia ter ter sido sido evitado. evitado, porque o que a gente vive hoje numa cultura que eu digo muito, hoje os empresários, as pessoas em si, elas não te contratam para te resolver, mas para evitá-los. Foi o que a Exatamente. senhora tentou Tentei fazer. fazer e não foi ouvida, porque imagino eu que por causa do custo. Que era outro aspecto que a gente estava Que, falando. que para ele era um custo a mais e não um investimento. Muitas vezes é um investimento. Sim. Né? E depois teve que se dar uma resposta rápida, por conta do problema que se gerou, mas poderia ter sido evitado. Então, acredito que nesse aspecto a gente pode trabalhar o aspecto cultural e começar a mudar toda uma visão de vida na cidade, não só nos espaços que são privados, os espaços de uso coletivo, calçadas, ruas, praças, parques, hospitais, escolas. Hoje, como é que está a acessibilidade lá onde a senhora é professora, que é a universidade? Hoje, hoje o Maxwell consegue ter uma acessibilidade legal lá. Plena, total, a todos os espaços, no momento, não. O Maxwell indo lá hoje teria acessibilidade e acesso a alguns espaços. E acredito que é um processo de adaptação progressivo, constante. Eu vou para o que a gente está falando, mas eu teria acesso ao mínimo. É isso que a gente está falando, Né? né? Agora, E a gente quer o quê? Amplo, total, amplo, total. máximo, a tudo. A tudo. Esse é um dos nossos desafios. Débora, a gente, como tu colocaste, tem várias órgãos, instituições, né? Eu falo muito no meu programa sobre burocracia, né? Sobre a burocracia que a gente vive, né? Até aonde isso culturalmente é bom, porque essa cultura de burocracia, isso veio do português, né? Tudo tem que até onde isso é bom e até onde isso atrasa o nosso processo de evolução de cidade, e aí isso impacta a nossa evolução de essência como pessoa. Pelo que tenho percebido, há uma movimentação, especialmente nos órgãos que são órgãos de fiscalização, análise de projetos, de um caminho para desburocratização e mais celeridade em alguns processos. E isso envolve esse conceito que a gente estava falando sobre transferência de responsabilidade, onde o profissional assina no documento que ele coloca que ele está atendendo às normas. Então, se ele está atendendo, ele é o primeiro que analisou aquele projeto e precisa responder sim que o projeto está adequado a todas as normas. Para que quando passar por uma outra inspeção, uma segunda inspeção ou uma segunda análise num órgão desses, essa análise seja mais rápida, porque o profissional já fez a parte dele. E não aguardou só o que um terceiro fosse inspecionar para apontar quais são as falhas.
Débora, essa questão da fiscalização, ela ainda é muito grande na nossa cidade, ela ainda é efervescente, A fiscalização, ela sempre, ela minha é opinião, grande. ela será indispensável em todo o tempo. Eu vou reformular minha Hum, pergunta. A fiscalização ainda é muito ampla, ela é muito grande, a demanda é muito grande. sim, a demanda é muito grande, e aí é aquela premissa que eu geralmente coloco. Por maior quantidade de fiscais que tenhamos, que não temos tantos, mas por maior que seja a quantidade de fiscais que um órgão, um organismo, uma prefeitura, um estado, uma nação tenha, a quantidade de fiscais ela é sempre menor do que a quantidade de profissionais, e a quantidade de profissionais ela é menor que a quantidade de cidadãos. Então eu sempre costumo dizer o quê? Que os cidadãos são os primeiros e mais eficientes fiscais. Porque são os primeiros que podem elucidar, trazer à tona, trazer uma questão, trazer uma denúncia, colocar. Em uma segunda instância, os fiscais fazem seu trabalho e os profissionais trabalhando com excelência, assegurando uma mudança de mentalidade. Mas quando a gente coloca assim, cidadão, que todos somos, fiscais e profissionais, a gente traz todo mundo para o mesmo lugar, para o chão da vida, todos com o mesmo olhar. Para o mesmo barco. E aí eu queria até perguntar uma coisa para deixar para o nosso público, né? Por exemplo, uma situação dessa que eu não pude entrar no restaurante porque o restaurante disse que eu não poderia porque lá tinha um degrau. Como é que eu devo proceder para que seja fiscalizado e eles tomem as providências cabíveis? É, alguns mecanismos de adaptação precisarão ser feitos. Às vezes, até uma plataforma móvel. Tem vários E mecanismos não é nem muito difícil, né, que doutor? podem ser utilizados, mas vai precisar de um olhar técnico. Há alguns caminhos que tu poderás, não só a tua pessoa, mas qualquer outra pessoa interessada, né? Poderá entrar, seja no Conselho de Arquitetura, seja indo na ouvidoria de algum desses órgãos que trabalham com análise de projetos e colocando a situação, seja o próprio Ministério Público, como está citado na cartilha. Eu gostaria de trazer à luz aqui os 4 entes envolvidos na cartilha, Pois não. que são o Ministério Público, o SEMUR, INCIDE e Conselho de Arquitetura. Eu acredito que são 4 frentes que estão lutando positivamente para Vamos, mudar a realidade vamos, e que podem ser também acolhedoras nesse sentido vamos de registro de de ocorrência. ocorrência. Aí essa ouvidoria, a ouvidoria seria, no caso, o Ministério Público. Eu acredito que cada órgão tem um caminho, né? E com uma terminologia. É, Para alguns vai ser formato ouvidoria, para outros tem algum setor que você consegue registrar uma denúncia ou relatar uma ocorrência, e cada órgão, com sua especificidade técnica, pode direcionar como atender ou como ah, gerar uma fiscalização. né, eu pergunto isso porque, às vezes, como tu colocaste, né, na tua fala, o cidadão não é um fiscalizador. Ele fiscalizando como é que ele pode provocar, né, para que isso seja realmente fiscalizado por órgãos competentes, né? Tem um Ministério Público, né, que a gente pode entrar com uma notícia de fato, Isso. Tem o né? Conselho de Arquitetura também, que funciona como uma ouvidoria e que também tem fiscalização e que pode direcionar, inclusive, porque Perfeito. dependendo da forma que chegar a informação, ele vai direcionar, essa pauta é nossa, essa pauta a gente recebe até aqui, mas isso encaminha você para algum outro órgão. Acredito que SEMUR junto com Blitz Urbana também, porque a Blitz Urbana anda a cidade inteira, né? Registrando e tem também um setor que recebe. Acredito que são alguns caminhos. Agora, vamos para a parte final do nosso programa. Débora para Débora, né? A Débora para Débora. O que a Débora deseja para a própria Débora de amanhã? Então, a Débora gosta de caminhar. E a Débora sonha com uma cidade caminhável. Uma cidade onde a gente tenha acesso, segurança, tranquilidade de circular
indo e vindo, exercendo esse direito básico, a qualquer hora do dia ou da à noite. noite, porque a nossa religião fala isso que a gente tem direito de ir e vir, né? E assim, a gente coloca, tem uns autores que eu gosto de utilizar que fala que a urbanística nasce a pé. A visão do urbano, a visão da cidade, ela nasce de perto e de dentro, experimentando ou vivenciando os espaços. Com certeza, essa é uma das coisas que o que a Débora faz hoje espera colaborar para que a Débora de amanhã usufrua. O, o maior amor da Débora fora a arquitetura. Uau! Eu acredito que, de certo modo, tudo aquilo que a gente empreende, tudo aquilo que a gente faz, é maior do que nós. Vem do alto. Porque sobre todos nós e em todos nós é depositado muito tesouro. E esse tesouro está em vasos de barro. Ou seja, nós somos canais. Nós precisamos deixar que através de nós passe esse conhecimento, esse saber e chegue no fim para que ele foi Foi pensado. entregado para nós o quê? Dons para que nós possamos usar de forma sábia. Exatamente. Muito tesouro, talentos, conhecimento. E existe um fim proveitoso para isso. E o fim proveitoso para isso não é reter. O fim proveitoso para isso é que através de nós passe e alcance muitos. Um autor preferido. Um autor preferido, alguém que eu estou lendo no momento. Não, assim, pode ser um livro que a senhora. Na área de acessibilidade, na área de arquitetura. Qualquer livro que a senhora disse assim, esse livro foi maravilhoso. Um livro sensacional. Eu citei a Urbanística Nasce a Pé, que é o Carrere, que é alguém que traz muita gente para a cidade, que é alguém que traz muito para o dia a dia. Uma leitura que eu fiz esse ano que me impactou muito é A Bailarina de Auschwitz, sobre a liberdade e as prisões que às vezes não estão só nas estruturas, mas estão na nossa mente. E um livro que eu leio todo dia, a Bíblia. Que é indispensável. Né? A última, um esporte que a senhora, se a senhora pudesse, faria ou faz? Faço. O que eu mais gosto, trilha. Trilha andando. Não trilha correndo, trilha caminhando. Conhecer novos lugares, enfrentar novos desafios. A última pergunta, né? Como é o nosso programa, Acessibilidade Meu Mundo, bem-vindo a Meu Mundo, né? Que é o nosso mundo, né? O que podia ser diferente nesse mundo da inclusão? Bem, quando é nosso mundo. Quando é nosso mundo, quando eu entendo que não é só o meu mundo ou o teu, mas é um mundo nosso, Nosso. coletivo, a gente se esforça e tem interesse para realmente fazer as coisas acontecerem. Eu queria agradecer a tua participação, queria para te deixar as tuas redes sociais, para quem quiser entrar em contato contigo. Foi um programa maravilhoso, né? E pode deixar tua rede social, teu contato, para que pessoas possam tirar um pouco mais de curiosidade sobre acessibilidade, sobre arquitetura. Então, @debora.garrito. Sou arquiteta, estou no Instagram com essa descrição. E será um prazer enorme poder falar outras vezes, poder também responder outras questões, poder auxiliar de alguma forma com aquilo que eu tenho estudado e praticado na arquitetura para cada espaço, seja público, privado, da nossa cidade. A Acessibilidade Meu Mundo agradece. Hoje, com Débora Garreto, eu agradeço. Mais acessibilidade em meu mundo. Obrigado.